Fala aí pessoal, tudo bem? A aula de hoje será sobre o espaço industrial francês. Na última aula a gente já viu aí o espaço industrial do Reino Unido e agora a gente vai partir para o segundo país, que é a França. Então vamos lá, a França, assim como o Reino Unido, é um país localizado no continente europeu. Só que diferente do Reino Unido, a França estará localizada no continente, ela não estará localizada em uma ilha, como acontece com o Reino Unido. A França é uma das nações mais poderosas do mundo, ela é uma potência global e europeia automaticamente, mas não é o principal país da Europa. Hoje, a França tem uma economia dentro da Europa mais fraca do que a do Reino Unido e do que a da Alemanha, que é o principal país europeu. Apesar disso, é um país importantíssimo no capitalismo mundial. Quando a gente volta um pouco no passado da França, um marco bastante importante, que não vai ser importante só para a França, mas vai ser importante para o mundo inteiro, vai ser a Revolução Francesa, que ocorreu em 1789. A Revolução Francesa, além de trazer mudanças políticas, ela vai ser importante também para a industrialização do país. A Revolução Francesa vai ter um papel similar ao da Revolução Gloriosa no Reino Unido, pois é através dela que a monarquia francesa vai ser tirada do poder e vai ascender uma república, um governo alinhado aos ideais de industrialização da burguesia, que era aí uma nova classe social que estava ascendendo na época. Então, a Revolução Francesa é um marco fundamental no processo de industrialização da França. Mas, apesar da Revolução Francesa ter sido muito importante, a partir dela, a França entra num período de grande instabilidade, até com a ascensão de Napoleão Bonaparte e tal. Então, só a partir do século XIX, de fato, que a gente vai ter aí a ascensão do processo de industrialização no país. A gente viu que a Inglaterra, um dos motivos da Inglaterra ser a pioneira na Revolução Industrial foi a existência de carvão. Vamos lembrar que a quantidade de fontes energéticas naquela época era bastante limitada e o carvão era a principal delas. Mas, diferentemente da Inglaterra, a França não tinha uma disponibilidade de carvão tão grande em seu território. As jazidas de carvão estavam concentradas basicamente no leste do país, na região de Alsácia e Lorena. Então a região de Alsácia e Lorena vai ser aí a primeira região do país a se industrializar. E até hoje é uma região industrial importante. Então os anos vão passando, a gente tem aí a Primeira Guerra Mundial, em 1914, e a Segunda Guerra Mundial, em 1939, que são dois momentos bastante importantes na Europa politicamente, mas também economicamente. A França, ela vai estar localizada, especialmente agora na Segunda Guerra Mundial, vai ser um país vizinho à Alemanha nazista de Hitler. Então era muito mais fácil para os exércitos nazistas invadirem a França do que o Reino Unido, que estava localizado numa ilha um pouco mais distante. Então a França vai ser talvez o país mais afetado dentre as potências mundiais pela Segunda Guerra Mundial. Isso vai prejudicar bastante o país, muitas indústrias serão destruídas e a economia francesa vai ser bastante prejudicada por este processo. Mas, como já vimos na aula sobre Guerra Fria, esses países centrais conseguiram uma recuperação econômica muito mais rápida por conta da ajuda do governo americano através do Plano Marshall. Então, o Plano Marshall vai ser fundamental para o crescimento da indústria francesa e da economia como um todo no pós-guerra. Então a gente tem um país se organizando com as suas principais indústrias, inicialmente no leste, na região da Alsácia e Lorena, mas isso passa a mudar conforme ocorrem as segundas revoluções, a segunda revolução e a terceira revolução industrial. O espaço industrial francês começa também a ser muito alterado. Vão ascender, além de Alsácia e Lorena, dois outros grandes polos industriais. O primeiro vai ser a cidade de Paris, que além de ser a capital, é o principal centro cultural, econômico e financeiro da França. O segundo é a cidade de Lyon, que vai se posicionar hoje como talvez a segunda região industrial mais importante do país, só atrás
de Paris. Mas um aspecto fundamental aqui é que Paris vai ter uma diversificação de indústrias muito maior. Tá? A gente vai ter indústrias, por exemplo, a indústria automobilística, a sede da Peugeot vai estar na cidade de Paris. Mas também os setores farmacêuticos, aeroespaciais e têxtil também estarão concentrados nessa cidade. Então, não só a cidade de Paris, mas como toda a ilha de França, né, que é o que basicamente mais ou menos o nome que se dá à região metropolitana de Paris, a gente vai ter localizado uma indústria bastante diversificada. Já em Lyon vai ser um pouco diferente, a gente vai ter uma especialização um pouco maior. E vão ser 2 setores principais na cidade e em sua região metropolitana. O setor têxtil, ok? E o setor químico. O setor têxtil, a cidade de Lyon ela já teve uma importância nesse setor maior no passado. Afinal, o país, a cidade era reconhecida mundialmente por conta de seus tecidos baseados na seda, mas com a invenção de fibras artificiais como o nylon, Lyon perde um pouco da sua relevância, mas hoje ainda o setor têxtil é um dos mais importantes da região. Já em Alsácia-Lorena, que é a terceira região industrial francesa, o predomínio vai ser de indústrias pesadas, em especial a indústria siderúrgica. Afinal, é uma região além da riqueza do carvão, que hoje as minas de carvão da França em geral estão já bem, já foram muito utilizadas, já tem pouca reserva atualmente. A região ali concentra uma porção muito grande de minério de ferro, por isso a indústria siderúrgica se destaca hoje em Alsácia-Lorena. E além dessas 3 regiões industriais, a gente vai ter algumas outras regiões industriais que vão se destacar como regiões secundárias. Em Nantes, por exemplo, a indústria química vai ter certa relevância. Mas talvez o polo industrial secundário mais importante seja Toulouse. Toulouse vai ser a cidade sede da Airbus, que é um importante fabricante de aviões. Então, o setor aeroespacial ele vai ter como uma sede bastante importante a cidade de Toulouse, além de Bordeaux, que é uma cidade também localizada ali próxima da fronteira com a Espanha, que também vai ter esse setor com bastante força. Já quando o assunto é indústria naval, a gente tem aqui o destaque de 2 cidades. Uma é La Havre, localizada no norte, é uma cidade litorânea, obviamente, o setor de construção de navios, onde a gente vai ter um porto bastante importante, que é o porto de La Havre, que fica nas margens ali do Mar do Norte. No sul do país, a gente vai ter o porto de Marselha, tá? Que vai ser um porto virado agora para o Mar Mediterrâneo. Então, a gente vai ter no norte, virado para o Mar do Norte, La Havre, e no sul, virado para o Mar Mediterrâneo, o porto de Marselha, as 2 cidades cidades portuárias mais importantes da França atualmente. Falando em França atualmente, um fator importantíssimo que a gente tem que ressaltar sobre o país é a grande quantidade de uso de energia nuclear, ok? A França é um dos países que mais se utiliza de energia nuclear do mundo. Isso é devido à falta de outras opções energéticas. Um segundo tipo de fonte energética que tem sido utilizada no país é a energia hidrelétrica, que ainda está engatinhando e, por enquanto, a polêmica utilização da energia nuclear ainda se faz presente na realidade da França. Então, esse é um vídeo que segue aí na mesma linha do vídeo sobre o Reino Unido. É um vídeo bastante curto, mas ele traz aí, sintetiza informações importantes sobre o país em questão. Então, acesse nosso site, a gente tem uma postagem sobre isso. Se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo que ajuda bastante. E muito obrigado por assistir essa aula até o fim.